Certo, agora que todo mundo já sabe o básico do After Effects, chegou a hora da gente aplicar um pouco do que a gente conheceu e criar o nosso primeiro efeito. Aqui está ele. Vocês podem ver que é um efeito bem bacana, não é muito complicado de fazer e utiliza todos os conceitos que a gente já aprendeu e até alguns novos que vocês vão aprender agora. Então, com os arquivos já importados, eu fiz aquele esquema, duplo clique aqui, pego os arquivos, Open. Vamos pegar aqui esse BG, que é o background, arrastar para o botão de nova composição. Aí está ele, nosso ator, fazendo de conta que está fazendo alguém desaparecer. Esse cara se chama Nathan, ele está atuando no Bala Perdida, que é meu curta. A gente teve um tempo livre, filmamos aí alguns takes para efeitos. E temos aqui o meu amigo Everton na frente de um chroma key. Vai ser totalmente queimado e na verdade ele não parece muito preocupado com isso, né? Mas eles são bons atores. T para transparência, diminuo aqui. Vamos alinhar. Liberdade artística, pode alinhar como achar melhor. Vamos arrastar aqui o clipe na timeline para sincronizar o movimento aqui da mão com a reação dele. Assim tá bacana, vou voltar a opacidade aqui e vamos tirar o verde do caminho. Primeiro eu vou criar uma máscara para isolar essa parte aqui. Desaparecer com a máscara, Effect, King, Keylight. Selecionamos o verde, Screen Pre-Blur de 1, vamos ver aqui no Screen Matte, Clip Black, até sumir tudo, Clip White, só um pouquinho, Final Result novamente, aí está, bem simples, bem bacana. E agora a gente vai usar um conceito que a gente ainda não aprendeu, que é o conceito de Track Matte. Já vou mostrar para vocês. Vamos criar então Layer, New Solid. Eu quero criar um sólido branco, ok. E vou em Effect, Transition Linear Wipe. Esse efeito, na verdade, nos permite fazer uma transição linear, como vocês podem ver. E a gente pode animar o Transition Completion para criar um efeito. E é isso que a gente vai fazer. Vou voltar aqui para 0. Em Wipe Angle, eu posso mudar o ângulo e eu vou deixar ele aqui. Se eu seguro o Shift, ele vai pegar só valores redondos. Aqui, é isso que eu quero, começando de cima para baixo. Certo? Começo em 0. E se eu aumentar o Feather, ele vai dar essa suavizada na borda, que é o que eu quero. E assim está bom. Eu vou tirar o Completion, vou apertar aqui T, diminuir a opacidade para que eu possa vê-lo. Vamos aonde começa o negócio, Keyframe no Transition Completion, apertar Shift U para aparecer o Keyframe, vamos até o final e movemos aqui para 100%. Vocês podem ver que a gente tem a nossa animação. Mais uma coisa nova para vocês. Vocês veem que no final, o modo como ele moveu aqui, ele começa lento e ele acelera no final. E a nossa transição aqui, não. A nossa transição é linear, vai direto na mesma velocidade. Para fazer com que ela acelere um pouco no final, eu posso clicar com a direita nesse keyframe, vir aqui em Keyframe Assistant, Easy, Easy, In. O que isso vai fazer é, quanto mais próximo desse keyframe tiver, mais rápida será a velocidade. Então vocês veem que agora ele dá uma acelerada e eu posso, claro, mover os keyframes para ajustar eles, que eles sincronizem bacana com o nosso vídeo. E assim está legal. Agora o que eu vou fazer é voltar a opacidade aqui para 100%. E eu vou usar essa camada aqui como Track Matte dessa camada aqui.
O que significa isso? Significa que eu vou usar essa camada para gerar uma transparência para essa camada aqui. Para fazer isso, eu uso aqui Track Matte. Se não estiver aparecendo, clica aqui em Toggle Switches. Aí vai estar assim, você clica, ele mostra. Track Matte, Alpha Matte White Solid 2. O que acontece? Ele usa o canal de transparência daquele sólido ali que a gente criou para criar uma camada de transparência na outra layer. Isso é um dos recursos que a gente mais usa para criar determinados efeitos, certo? Mas não é isso que eu quero fazer ainda, eu quero fazer uma outra coisa. Eu vou criar um novo sólido, Layer New Solid, tanto faz a cor. Virei aqui em Effect, Noise, Fractal Noise, ele cria essa espécie de nuvem. Vou aumentar aqui o contraste, aumentar um pouco o brilho. E vou animar o Evolution, venho para o começo da timeline, clico aqui no cronômetro, vou até o final, coloco duas aqui, 2 vezes, ele vai girar 2 vezes, cria aí esse efeito randômico. Chamar isso aqui de Fractal, chamar isso aqui de Matte. E eu vou copiar o Linear Wipe, Command ou Ctrl C, e colar ele aqui, Command ou Ctrl V. Se eu apertar U, vocês veem que ele copiou também os keyframes. Agora a gente tem a mesma transição que a gente tem na outra layer. Selecionar essas duas layers, segurando Shift, apertar U, e o que eu vou fazer agora é alinhar esses keyframes, só que eu não quero eles perfeitamente alinhados. Vocês já vão entender por quê. Eu vou primeiro colocar o Matte em cima do Fractal, selecionar os dois, U, e eu quero que o Fractal esteja um pouquinho aparecendo por debaixo do Matte. Isso vai criar uma transição bem interessante. Agora a gente vai usar uma outra coisa diferente que a gente ainda não usou. Eu vou selecionar essas duas layers, vir aqui em Layer, Pre-Compose, que vai criar uma composição contendo essas duas layers. Basicamente é como se eu agrupasse essas duas layers. Vou chamar essa aqui de Matte Comp 2, porque eu já criei antes um outro Matte Comp. Ok. E aí continua a mesma coisa, com a diferença de que agora isso aqui é uma composição. Eu vou clicar, dar Enter para renomear, somente Matte. E agora, se eu usar isso aqui como Alpha Matte, continua acontecendo o mesmo que antes, certo? Porque tudo que é opaco aqui, ou seja, toda essa parte daqui para baixo, é opaco na outra. Mas eu tenho uma outra opção que é Luma Matte, que em vez de usar simplesmente o canal alfa, vai usar o canal de luminosidade. E agora, se eu aproximar, vocês veem que a gente tem uma borda bem irregular que foi criada pelo efeito do nosso Fractal Noise, que varia. Eu vou apertar U aqui, eu quero aumentar um pouquinho mais a diferença aqui para a gente poder ver um pouco melhor o efeito, certo? E vocês podem ver que a gente criou aí um efeito bem interessante. Eu poderia fazer muito mais coisas aqui, mas a gente vai manter isso simples e o próximo passo é adicionar uma fumaça. Essa fumaça aqui que eu vou usar faz parte do pacote Action Movie Essentials, é do pacote versão 1, já tenho o versão 2, bem melhor. Não estou sendo pago para fazer propaganda, o negócio é bom mesmo. Eu vou aumentar aqui, não tem problema, porque é uma fumacinha mesmo, não vai me causar maiores problemas. Vou vir aqui em Effect. Aliás, antes disso eu vou mudar o Blending Mode dela. Os Blending Modes funcionam como, por exemplo, no Photoshop. Se eu botar, por exemplo, Screen, tudo que é preto vai ficar transparente.
Agora eu vou pegar Effect, Color Correction, Curves, aumentar o brilho aqui para aparecer mais a fumaça. Vou vir aqui em Red, aumentar a quantidade de vermelho. Em Blue, tirar um pouco, vai ficar essa cor meio de fogo. Botar aqui, alinhar com a nossa outra layer. E vocês veem que tem um pouquinho de ruído e ficou uma borda aqui. Para resolver isso eu vou criar uma máscara e dar um feather generoso nela para que a gente não perceba, certo? Botar ela embaixo aqui e eu quero que isso só apareça quando o cara estiver queimando. Então eu vou vir em T para opacidade, descer para 0, criar um keyframe. Eu quero que ele vá aparecendo aos poucos e fique bem forte nesse ponto aqui. E que depois disso ele fique um tempo e desapareça completamente no final. Se eu der um RAM Preview, a gente já tem um efeito bastante interessante. Certo? Mas eu quero que essa fumaça aqui ela tem uma impressão mais brilhosa, sabe? Ela tenha mais destaque e ela está meio morta assim. Então eu vou vir em Effect, Stylize, Glow e por padrão não dá tanta diferença, mas se eu diminuir o Threshold, vocês veem que ele afeta mais áreas na imagem. Se eu botar bem alto, ele só vai afetar as áreas mais claras. Quanto mais eu diminuo aqui, mais ele afeta as outras áreas também. Aumento o Radius, que vai dar um blur nele, né? Assim ele é bem forte, parece até um fogo. Aqui, e diminuir um pouco a intensidade. Se eu mudar ele aqui, vocês veem que deu uma boa de uma diferença. Deu meio que uma iluminada na nossa cena, no nosso efeito. O que eu posso fazer agora é duplicar essa fumaça, tirar o Glow, resetar o Curves e simplesmente aumentar bastante aqui e mudar o tempo dela para que não fique exatamente igual a outra. Diminuir um pouco, colocar mais aqui, só para ter uma fumaça adicional. Vou vir aqui apertar T, vamos mudar um pouquinho os keyframes aqui. E aí está então o nosso efeito. Bem bacana. Vamos dar um RAM Preview. E esse é o nosso resultado final então. Meus parabéns, se vocês chegaram até aqui, conseguiram completar aí a nossa série sobre After Effects. O último passo agora é renderizar isso aqui. Para fazer isso, estando dentro da composição, eu venho em Composition, Add to Render Queue. Aqui em Output Module, eu vou selecionar o tipo de exportação que eu quero. Eu venho aqui em Format, vou selecionar aqui Photo JPEG, High, OK. Aqui é basicamente seleção de formato, né? Você escolhe aqui o tipo de formato que quer renderizar, se quer áudio junto, nesse caso não tem áudio. E aqui, Output To, seleciono para onde eu quero renderizar isso aqui. Renderizar para cá, Render 001, Render, e espero o seu vídeo terminar de renderizar. Bom, aqui está o nosso efeito finalizado. Espero que vocês tenham gostado dessa série, tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Aqui tem um exemplo do que pode ser obtido com a mesma técnica. Só acrescentei efeitos extras, né? Mas a ideia principal é essa aqui. E espero que vocês consigam criar coisas bem legais com o que vocês aprenderam nessa série. E é claro,
tenham aprendido o que vocês vão precisar saber nos tutoriais mais avançados que eu vou estar postando em breve.